João capítulo 6, a partir do versículo 32. Nos fala assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Até aqui. Pai, queremos te louvar e te bendizer por estarmos na tua casa, na tua presença, por estarmos entre irmãos. Obrigado. Pai, toma nas tuas mãos agora as nossas vidas e semeia a preciosa semente que é a tua palavra. Pai, que teu Espírito Santo tenha a tua liberdade no nosso meio. Faz como melhor lhe apraz, Senhor. Repreendemos todo o mal, todo e qualquer espírito contrário, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, acampa teus anjos ao nosso redor, e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Podem sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Esse texto, então, no Evangelho de João, nós não lemos o capítulo inteiro, mas aqui essa porção desse capítulo. Jesus, então, falando ali para os seus discípulos, que ele, então, é o pão que desceu do céu, o pão da vida. E eu dou glória a Deus pelo nosso momento de louvor, de adoração, porque nós vamos só continuar a palavra que já está sendo ministrada, tanto no louvor, quanto no texto que abrimos o culto, o salmo que a irmã Lena leu, porque Deus realmente já está falando para o seu povo nessa noite. Por isso eu te convido realmente, irmãos, e às vezes eu faço questão de fazer essa observação, para você não achar que é algo qualquer o que estamos vivendo nessa noite, em todos os cultos que nos colocamos como igreja do Senhor Jesus, mas verdadeiramente, cada momento como esse é único, é especial. É o Senhor nosso Deus realmente se manifestando no nosso meio e falando com o seu povo, falando com a sua igreja. Por isso, como sempre temos dito, separa assim esse tempo. Os irmãos que estão em casa, sempre lembra que às vezes é um pouco mais difícil, mais distrações, consagra a Deus esse tempo, porque Deus quer falar com você. Deus tem algo para operar no nosso meio, como sempre tem. E Deus nos permite essas situações, nós realmente entendermos como é tremendo o mover do Espírito Santo no meio da sua igreja. E esse texto então nos fala sobre esse grupo de pessoas que cercavam Jesus. Jesus, desde quando iniciou o seu ministério, lá na bodas de Caná da Galileia, ali teve início o ministério de Jesus, como sabemos, e sempre Jesus esteve cercado de muitas pessoas. Constantemente, um monte de gente seguia Jesus. Muitas pessoas. Da mesma maneira, se formos perguntar, quantos servem, quantos seguem a Jesus ao redor do mundo? Inúmeras pessoas vão falar: eu sigo a Jesus, eu conheço Jesus, eu sei muito sobre Ele. Milhões e milhões de pessoas vão dizer. Da mesma maneira, claro que em outra proporção, aqui nesses dias. Só que esse capítulo aqui, irmãos, do livro de João, do Evangelho de João, nos fala uma coisa muito séria, muito importante. E como eu disse, vem tudo a ver com o que Deus já está falando no nosso meio, sobre as bênçãos, as alianças que Deus tem com o seu povo, com os seus servos, com os seus discípulos. Porque esse capítulo ele faz uma grande distinção da multidão que seguia Jesus, e dos discípulos que seguiam a Jesus. Parecia que era um grupo só. Estava todo mundo, como se diz hoje em dia, junto e misturado. Parecia que era só um povo. Mas ali tinha uma simples multidão junto com os discípulos do Senhor Jesus. Exatamente o que a Bíblia fala: olha, não mexe no joio e no trigo. Você não vai saber distinguir o que é o que. Não mexe. Se eu até mandei um videozinho, né, mostrando ali o trigo, a diferença, que é tão semelhante, mas aquela pessoa naquele vídeo esmiuçava assim, né, fazia assim, e o joio não tinha semente nenhuma, e o trigo cheio de semente, a diferença ali. Então esse texto nos fala de multidão que seguia Jesus e dos discípulos que seguiam Jesus. E como é importante isso para as nossas vidas.
como é importante para as nossas vidas nós entendermos essa diferença e empenharmos as nossas vidas, irmãos, a palavra é exatamente essa, empenharmos as nossas vidas para sermos encontrados como discípulos do Senhor Jesus, lutarmos, Paulo fala isso, é uma luta constante da carne contra o Espírito, é uma luta constante, para quê? Para sermos encontrados como discípulo. Muito mais fácil ser multidão, muito mais legal ser multidão. A carne quer ser multidão, porque a multidão não tem compromisso, não tem vínculo, então só está ali no oba-oba. A carne quer ser multidão. Só que Deus nos fala e nos ensina: filho, eu preciso de você como discípulo. Essa palavra é tão séria, tão importante, irmãos, que eu poderia até citar alguns versículos bíblicos, sabe, que nos falam um pouco sobre isso, de tão séria que é essa questão. Ali no Evangelho de Mateus fala que vai chegar o grande dia do Senhor, e as pessoas vão se colocar diante de Deus e vão falar: Senhor, eis-me aqui, eu preguei o teu Evangelho, eu expulsei demônios, Senhor, eu estava na tua igreja, estava lá, Senhor. Como diz esse texto, Jesus vai responder para muitos: aparta-te de mim, não te conheço. Mas a pessoa estava na multidão, mas não era discípulo. Olha que coisa séria e que coisa importante. Em outro texto, irmão, só está questão de abrir esse, Apocalipse 2, 9. Ou também o 3, 9. Pode ser o 2, 9. O 2, 9 e o 3, 9, fala. Essa carta foi escrita a uma igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Olha que coisa forte. Organizando e falando ali sobre sinagoga de Satanás. Olha só, sabe, irmãos, no grande dia do Senhor, no dia do arrebatamento da igreja, esse texto que é tão forte vai se tornar evidente. A igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. A igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. Falamos isso de manhã também, em algum momento ali falamos sobre isso. A igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. E como sempre lembramos, em nome de Jesus, se fosse agora, ia todo mundo, amém? Amém, glória a Deus. Não vai ficar ninguém, vão todo mundo. A igreja do Senhor Jesus vai ser arrebatada. Só que muitos ambientes pseudo-cristãos, pseudo-igrejas, vai ficar como sinagoga de Satanás. Olha que coisa triste e coisa séria para as nossas vidas. Por isso que eu preciso sim empenhar o meu coração. Ah, pastor, mas você está falando para a gente ter medo? Essa é uma doutrina de medo. Não, irmãos. A Bíblia fala assim, para nós termos medo de sairmos debaixo da graça de Deus. É isso, Deus é amor. Então eu empenho o meu coração para não sair debaixo da bênção dEle, do milagre, do amor dEle. É uma opção do ser humano, estar debaixo da bênção, da graça, do amor ou não. Ser encontrado como multidão ou como discípulo é opção nossa. Só que Deus, irmãos, Ele faz de tudo, como bom pastor, para nos conduzir. Então que a gente venha, como eu falei, empenhar a nossa vida, o nosso amor, para sermos encontrados como discípulos do Senhor. E esse texto nos fala algumas coisas, porque além dessa situação, como sempre lembramos, essa situação horrível e triste do final dos tempos, do grande dia do Senhor, onde vai ser tratado dessa maneira: olha, o que é, o que não é, e ponto final, não tem meio termo. Quando for tratado desse jeito, vai ser assim. Uma grande questão também, irmãos, é que nossas vidas já nos dias de hoje sofrem reflexo disso. As nossas vidas também, já no dia de hoje, sofrem um grande reflexo de eu ser uma simples multidão que segue a Jesus, ou de eu ser realmente discípulo do Senhor Jesus. Nossas vidas hoje sofrem já com esse reflexo. Por isso eu te convido realmente, tanto para você colher bênçãos nos dias de hoje, quanto para toda a eternidade. Vigia sim o teu coração, as tuas atitudes, o teu jeito de agir, de pensar, para que venhamos ser encontrados como discípulos verdadeiros do Senhor Jesus. E esse texto nos fala então algumas situações que identificam a multidão, identificam os discípulos. Esse texto na verdade está falando do povo que havia sido alimentado alguns dias antes
na multiplicação dos pães e dos peixes. É isso que trata esse texto por completo. O início aqui, no início do versículo 22 do capítulo 6, né? Essa multidão que foi alimentada com o pão e com o peixe, passa alguns dias, vai procurar Jesus de novo. E tem toda uma situação lá que não acham Jesus e vão, encontram onde ele está e vão até ele. E Jesus nota isso, percebe isso, que aquela multidão o procurou porque deu fome de novo. Queriam o quê? Mais pão e mais peixe. Queriam mais pão e mais peixe. Então, meu irmão, minha irmã, uma das coisas que identifica, sabe? Identifica, né? A multidão simplesmente que segue a Jesus, é aquelas pessoas que muitas vezes só procuramos as coisas de Deus quando nos convém, ou quando realmente as coisas apertam, ou quando queremos algo. A multidão procurava Jesus nesse momento, ou quando ele estava fazendo alguma coisa muito interessante, juntavam pessoas. Então, uma das coisas que identifica a multidão é isso. Pessoas que querem estar próximos quando estão necessitadas de algo. E essas pessoas praticaram exatamente dessa maneira. Algo que convinha para elas, então foram buscar ao Senhor Jesus. E aí nós vamos fazendo então essa distinção entre multidão e entre discípulos. Se enquanto a multidão só procura o Senhor quando interessa, quando convém, o discípulo é discípulo a todo tempo, todo momento. Nos dias bons e nos dias difíceis, o discípulo é discípulo o tempo todo. Estamos estudando aí a vida de Paulo, as epístolas paulinas, né? Temos estudado na segunda-feira, até hoje temos alguns certificados aí, quem concluiu os estudos conosco, depois pegue aqui o seu certificado. E quantas coisas Paulo sofreu, quantas perseguições. Em nenhum momento você vê Paulo deixando de ser servo, deixando de ser discípulo. Momentos bons também que ele tinha ali, tremendos, de tranquilidade. Haja o que houver, o servo, o discípulo de Deus, se mantém na posição que ele deve estar. Não são as circunstâncias que definem o quanto discípulo que a pessoa será. Não são as circunstâncias boas ou ruins que vão definir o quanto a pessoa vai se entregar para o Evangelho e para Deus. Porque ela é discípulo, ponto final. Ela é serva, ponto final. Ah, hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou meio assim, estou meio assado. Claro, irmão, sempre lembramos disso. Às vezes passamos por dificuldades, desanimamos. Claro, é natural do ser humano. Só como sempre a gente fala, podemos até nos sentir assim, mas não permanecermos assim. Rapidinho, no decorrer do dia, rapidinho, um dia após o outro, nos reanimamos. E temos um novo fôlego, uma nova esperança e seguimos adiante. Agora, o que realmente não podemos ser encontrado como essa multidão que de tempos em tempos procuravam o Senhor Jesus. Quando convinha, quando tinha alguma situação. Então que nós venhamos, e só para nós termos assim, né, como referência, no versículo 41 aqui do capítulo 6, né, é que fala assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Amém, desculpa, esse aqui é o segundo tópico. Então o primeiro tópico no versículo 26, que nos fala assim: Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus sabia então que essas pessoas procuravam ele apenas por causa daqueles bens materiais, daquela situação. Só por isso que estavam procurando o Senhor Jesus. Então que Deus nos guarde dessa situação. Então o discípulo é esse que estará na presença do Pai, buscando a Jesus o tempo todo. Além de ser o tempo todo, não será apenas por causa de uma intenção. Como falamos, talvez essas pessoas só procurou Jesus porque queriam comer, estavam com fome. Nós procuramos a Jesus constantemente. Quando precisamos de bênçãos materiais, procuramos a Jesus também, sem problema nenhum quanto a isso. Quando precisamos de uma solução, de um caminho, de uma orientação. Quando precisamos ser exortados, buscamos também ao Senhor Jesus. Então, o que difere nesse tópico, os
a multidão dos discípulos, além de buscarmos a Jesus o tempo todo, o discípulo busca o Senhor Jesus por todas as situações, por todas as circunstâncias, não só pelo que lhe convém. Nós vamos ver no decorrer desse texto, quando essas pessoas começaram a ser exortadas, se afastaram de Jesus, não queriam estar perto de Jesus diante de uma exortação. E talvez quantas vezes nós chegamos a um culto como esse, e você ouviu uma palavra, falou: Jesus, amém, isso é para mim. Preciso o quê? Me consertar mesmo. E você falou o quê até? Fala mais, Jeová, né? Fala mais, porque Deus corrige o filho que ama. Seja realmente encontrado como discípulo do Senhor Jesus. Já lemos esse próximo tópico, lá no versículo 41. Jesus notou também, porque foi falando sobre o pão da vida, eles queriam o pão físico, e falou: olha, e pressionavam ele: Jesus, Moisés deu para os nossos pais o pão, então a gente quer também desse pão, dá sinais, tal. E Jesus começa a falar então sobre de algo espiritual. Olha, Moisés não deu o verdadeiro pão que desceu do céu, falando sobre maná, falou ali naqueles textos. O verdadeiro pão do céu é o Pai que dá, e sou eu. E aí começaram a murmurar entre eles, murmurar, sabe, irmãos, a multidão que simplesmente segue a Jesus, que não é discípulo, quando as coisas não vão como ela gostaria que fosse, a murmuração está nos seus lábios, a reclamação está nos seus lábios, e murmuração, reclamação, para pular para a blasfêmia, é um pulinho. A multidão é assim que vive. Pessoas que realmente não são discípulos de Jesus, mas estão ali próximo a Ele, quando as coisas não vão como deveriam estar, murmuram, reclamam. E o discípulo age de qual maneira? Senhor, está nas Tuas mãos. O Senhor está no controle. Glória a Deus. Talvez quantas vezes você recebeu alguma notícia difícil, você falou o quê? Senhor, glória a Deus, o Senhor está no controle, o Senhor está na frente. Isso nada foi surpresa para o Senhor, porque pode estar certo uma coisa, meu irmão, os teus lábios não vão ficar vazios, o teu coração não vai estar vazio, ou realmente diante das situações, ou a gente louva e glorifica a Deus, ou murmura. O ser humano não tem meio termo. Ou os teus pensamentos vão estar lá realmente reconhecendo Deus na situação, e dando glórias e aleluia, e declarando a tua fé no Senhor, ou você pode estar murmurando, ou você vai estar murmurando, porque alguma coisa vai acontecer. Por isso devemos vigiar os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. Talvez alguns de nós já murmuraram nesse dia, nessa semana, se reclamaram, se queixaram. Talvez quantos agora, nesse aperto, nessa dificuldade, irmãos, eu estou falando de aperto e de dificuldade, mas eu vou te confessar, é até difícil falar dessa maneira, porque Deus tem nos dado tanta graça, tem nos sustentado tanto, porque olha, irmão, eu não consigo nem dizer, irmãos, seria até uma murmuração minha, falar: Senhor, está difícil. Deus está nos dando tanta graça, menos é da maneira que eu tenho percebido, sabe? Deus está nos dando tanta graça para passar por tudo isso. E claro que tem dificuldades, tem desemprego, tem um monte de situação. Só que Deus tem nos dado graça. Então, sabe, diante das circunstâncias, o servo de Deus não murmura, não reclama, não blasfema, não xinga, não fala palavras torpes. Ele dá glória a Deus. E eu te digo assim, irmãos, por mais que você não entenda, sabe, por mais que você não entenda, glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Fala: Pai, eu não entendo, estou triste, não estou entendendo essa situação. Senhor, olha, mas eu dou glória ao teu santo nome, porque o Senhor está na frente. Vigia mesmo os teus lábios, sabe, cuida exatamente de você estar prestando o teu culto a Deus o tempo todo, dando honras e glórias a Deus o tempo todo. Isso eu acho tremendo no Antigo Testamento. Aquele povo daqueles dias, tudo dava glória a Deus, tudo dava glória a Deus. Hoje em dia nós temos às vezes algumas doutrinas, como nós até falamos uns dias atrás, acho que foi até no dia do estudo, que dão até muita glória e muito poder até para o diabo, um poder que ele não tem, porque tudo às vezes coloca a culpa e a conta, enfim. E no Antigo Testamento você vê constantemente, ali diz, né, quando um espírito maligno vinha perturbar
Saul, que Davi vai lá e toca a harpa e o espírito é expulso. Como que a Bíblia, e ali naqueles dias, ele se refere a esse espírito maligno? Fala assim, um espírito maligno da parte de Deus. É assim que fala. Porque aqueles homens e mulheres tinham essa plena convicção: na minha vida, tudo que me alcança da parte de Deus. Senhor, mesmo uma tribulação, mesmo uma dificuldade, mesmo uma afronta, o Senhor está no controle. E tinham essa certeza no coração. Não pousava murmuração nos lábios daquelas pessoas. Então que nós também, em nome de Jesus, venhamos cuidar para que todo o tempo nós venhamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus. O que é tremendo, irmãos, é que a gente vê que é uma sequência, né? Primeiramente, eles procuraram a Deus, procuraram a Jesus, porque queriam algo, né? Queriam alguma coisa, e sempre lembramos disso, estavam insatisfeitos com algo e queriam buscar algo. Ali, conforme Jesus falou, olha, eu tenho o pão do céu, que é um pão espiritual, eles não gostaram muito daquela situação, e logo aconteceu algo aqui, que também é muito forte. Ali no versículo 60, nos fala que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E diz aqui que muitos discípulos, né, muitos ali que seguiam a Jesus, começaram então a dispersar. Não seguiam mais a Jesus. Não seguiam mais a Jesus. Começaram então, podemos dizer até dessa maneira, a abandonar a fé. Abandonar a fé. Porque não estava sendo como eles queriam, do jeito que eles queriam. O que difere então, meu irmão, minha irmã, a multidão dos discípulos do Senhor Jesus, um dos principais pontos é esse, sabe? Que pessoas, quando não estão sendo tratadas como querem, por Deus, pela igreja, pelo pastor, pelos irmãos, abandonam a fé muitas vezes. E se não abandonam a fé, porque nesses dias aqui do Evangelho de João, ou serviam na igreja cristã naqueles dias, ou não servia. Literalmente abandonavam a fé. Nos dias de hoje temos outros problemas. Se a pessoa não se sente satisfeita em uma igreja local, porque talvez ouviu uma palavra dura, talvez Deus está usando o pastor para fazer algo para tratar aquela pessoa, ou para não fazer algo para tratar aquela pessoa. Hoje em dia acontece como? A pessoa troca de igreja. Troca de igreja. Porque está ouvindo e passando por algo que ela não está gostando, que ela não está querendo, que ela não está aceitando. O que difere a multidão dos discípulos é que essa pessoa, haja o que houver, vai estar ali submissa à palavra, submissa ao querer de Deus, à vontade do Senhor, ouvindo a sua palavra, não abandona a fé, não abandona a sua posição, colocando sempre diante de Deus. Esse texto é nítido, fala dessa maneira. E aquelas pessoas, por ouvirem aquela palavra, não aceitaram o que estavam ouvindo e abandonaram a fé. E é triste, irmãos, porque você vê às vezes pessoas que seguem por esse caminho e que esfriam na fé por causa disso, por causa daquilo, porque não aceitaram, não concordaram, tal. Essas são coisas tão pequenas. Aí passa alguns anos, a pessoa está do mesmo jeito, não cresceu nada na fé, o ministério parou, estancou. Porque, infelizmente, foi por esse caminho. Então, meu irmão, minha irmã, permaneça firme na posição que o Senhor Deus te quer. Irmão, não estou falando que é proibido trocar de igreja, claro. Deus também tem propósito nisso tudo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que em muitos casos também é assim. Pessoas trocam de igreja na carne. Totalmente na carne. Também sabemos disso. Agora, o que é o quê? Não cabe a ninguém julgar, nem a mim. Eu não julgo, irmão. Claro que é Deus quem vai saber, Deus quem sabe de cada situação. Deus sabe de cada situação, mas também sei disso. Muitos agem dessa maneira totalmente na carne. Totalmente na carne. Porque não aceitam o que está acontecendo na sua vida espiritual, ali onde quer que seja. Então, essas situações que nós vemos aqui nesse capítulo, então, retratam das pessoas que estão junto, estão seguindo, mas são simplesmente multidão. E ao contrário disso, meu irmão, minha irmã, aqueles que não murmuram, não blasfemam, aqueles que não buscam só o Senhor como o que lhe convém, ou só nos assuntos que lhe convém, aqueles que não abandonam a sua fé, o seu ministério, a posição que Deus lhe quer, esses são encontrados como discípulos do Senhor Jesus. E para nós já estarmos orando, eu queria citar bem rapidamente
Apenas mais 2 versículos, no versículo 27 desse mesmo capítulo, nos fala assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, o separou. Jesus falando ali para todo esse povo: vocês estão muito preocupados só com as coisas desse mundo, vocês querem mais pão, tudo bem, eu entendi, só que trabalha ainda mais pelas coisas que são do alto. Os discípulos do Senhor Jesus, irmãos, são esses que, claro, vivem nessa terra, tem também os anseios, os desejos, as preocupações com as coisas dessa terra, claro, e como sempre te fala, até um ponto tremendamente saudável, tremendamente, realmente salutar, queremos isso, e Deus abençoa tremendamente, um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma viagem melhor, claro, e Deus tem isso para todos nós, Deus tem isso para todos nós, só que aqui fala, olha, mas nunca perca as prioridades, nunca perca o teu foco nas coisas do alto, não perca, trabalha, se você faz tudo para as coisas dessa terra, que também é lícito, perfeito, não perca nunca o foco e a prioridade nas coisas do alto. O que acontece, irmãos, é que muitos ou nunca tiveram esse foco bem definido, ou vão perdendo esse foco. E daqui a pouquinho vão deixando sim as coisas do alto em função das coisas dessa terra. E aí é triste que mais uma vez são encontrados como multidão e não como discípulo. E não como discípulos. Aqueles que são discípulos, irmãos, realmente investem nas coisas que são do alto. E coisas que são do alto, o que são? Momentos como esse. Você separar 1 hora aí no teu domingo, nossos custos estão um pouquinho reduzidos ainda, por causa de toda essa situação. Tem sido em torno de 1 hora nossos cultos. Separar um momento como esse para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Pode ser até que não seja a palavra que você queria ouvir, mas o discípulo faz o quê? Amém. E sorri para o pastor, e pastor, não queria ver essa palavra, não sei nem o que eu vim fazer aqui hoje, mas amém, né? Porque o discípulo estava para ouvir a palavra do Senhor, né? Momentos como esse, nós estamos o quê? Separando para as coisas do alto. E todos os dias devemos separar, todos os dias. Então vigia o teu coração, discípulo do Senhor Jesus. Você separou essa noite de domingo, separou para dedicar para as coisas do alto, amém. Quando vai ser o próximo momento que você vai dedicar às coisas do alto? Amanhã, segunda-feira, muitos vão trabalhar, muitos vão estudar, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, talvez passe até o domingo, e de novo começa outra semana. É triste dizer, irmãos, mas talvez muitos, sabe, é triste dizer, talvez muitos, só daqui a 15 dias, num outro domingo, talvez num culto online, num culto presencial, hoje eu vou ver o culto, o pastor mandou mensagem aqui de novo, pastor mandou mensagem aqui de novo, que vai começar, eu sei que vocês não falam assim, né? Não, né? Amém. O pastor mandou mensagem de novo, que vai começar eu vou assistir hoje, Daqui a 15 dias, é o próximo momento de você separar para as coisas do alto? Não pode ser, irmão. Você corre um grande risco de ser multidão, de não ser discípulo. Como diz a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Estamos vendo o que aqui? Não é só pão físico, não. O pão nosso de cada dia também é o pão espiritual, o alimento espiritual. Amanhã, segunda-feira, eu te desafio, te convido a separar um tempo para as coisas do alto. Trabalhai, como nós vemos aqui, versículo 27, né? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Amanhã, segunda-feira. Se você nunca teve esse hábito, comece com esse hábito. Porque precisamos ser encontrados como discípulos. Amanhã é segunda-feira. Quiser uma ajuda? Amanhã à noite tem estudo bíblico. 1 horinha o nosso estudo bíblico, das 8 às 9. Vai ser o livro de 2 Tessalonicenses. Senta lá conosco, assiste lá, liga lá. Segunda-feira, terça-feira e assim por diante. Devocional, palavra, mas separa o teu tempo, a tua vida, prioridade, foco. Os discípulos então são esses que vivem dessa maneira. Os discípulos do Senhor Jesus sabem que Ele é sim o Cristo de Deus, é o alimento de Deus para as nossas vidas, na sua palavra. E Ele sabe também que uma grande diferença de multidão e de discípulo, irmãos, é que multidão, como nós falamos, não tem compromisso com ninguém.
Você vai passear no shopping, agora nem tanto, né? Você vai passear no shopping, aquela muvuca, aquela multidão. Ainda não, isso é só uma ideia, né? Não estou mandando ninguém, né? Sem aglomeração. Mas você vai lá, aquela multidão, pessoas se esbarram, mas ninguém nem se cumprimenta. Não tem convívio, não tem contato, multidão é assim. Discípulo é diferente, sabe? E eu vou encerrar essa palavra fazendo esse grande convite, esse grande alerta para você, porque o discípulo, ele vive, sabe, nesse convívio com outros discípulos. Ele vive na unidade da igreja, não tem como ser diferente. Ele vive nessa unidade. Eu não posso ser multidão, né, que está na igreja, mas não está. Não tem nenhum tipo de convívio, de vínculo, sabe? O discípulo é aquele que convive, que sabe, que o pastor conhece, sabe o nome, você também conhece e tal, sabe toda aquela situação? Mínimo. O discípulo, e tem prazer nisso. Claro, já vi muitos, não, agora já sofri muito com a igreja, já me decepcionei muito, agora eu entro, saio. Já viu essa história? Eu já ouvi inúmeras vezes. Aí passa um tempinho, pastor, não aguento mais, eu quero estar envolvido, porque é tão bom, tal. Porque Deus vai falando, é um discípulo. Então, esses que são chamados como discípulos, irmãos, são esses que têm prazer no convívio. Então, eu queria realmente te convidar, sabe, nessa noite, você ouvir essa palavra, eu nem entendo como exortação, palavra de bênção, porque naquele grande dia do Senhor, primeiramente, Deus vai falar, filho, entra, né, no descanso do teu Senhor. Deus vai falar isso para você, para mim, Deus vai falar isso para nós, porque somos discípulos dele. E muito mais do que isso, irmão, sabe? Passar a eternidade com o Senhor Jesus, olha que coisa maravilhosa, é isso que Ele tem para nós, é palavra dEle. Imagina o dia do arrebatamento, subirmos aos céus e encontrarmos com o Senhor Jesus. Se você é discípulo, você está desejoso por esse dia, você vive nessa verdade. E outra grande questão também, como nós falamos, o discípulo e a multidão já colhem frutos da posição que assumiu. O discípulo do Senhor Jesus já colhe provisão, bênção. Aqui diz esse texto, olha, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, você vê, Deus nos deu essa grande bênção, o livre-arbítrio, a oportunidade, a escolha. Aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. E aquele que crer em mim, nunca mais terá sede. É realmente uma posição de discípulo, porque a multidão pode até ir até ele, foram até ele, mas não creram, porque discutiram, né, ficaram lá, né, foram embora, até foram a ele. Quem crer em mim, nunca mais terá fome. Quem vier a mim, nunca mais terá fome. E quem crer em mim, nunca mais terá sede. É posição de discípulo. E essa questão, irmãos, sabe, é sermos o quê? Saciados, fartos. Jesus falou, esse povo me busca porque foram saciados. Mas eu vou saciar vocês, na verdade, é com esse pão do alto. Então entenda isso. Precisamos ser achados como discípulos do Senhor. Primeiramente, por causa da eternidade. E em segundo plano, para colhermos bênçãos já nessa terra. Para sermos sim saciados nessa terra. Não estou dizendo, como sempre lembramos, não é que você não vai passar por problema nenhum. Vai passar. Essa vida tereis aflições. Só que vamos passar na bênção, sorrindo, na graça, no sustento de Deus. É assim que Deus faz. Então, nessa noite, assuma a tua posição de discípulo. Se você se viu aqui em alguma posição, sabe, como multidão, murmurando, né, só buscando a Deus quando te convém, sem um comprometimento verdadeiro, pede para Deus te ajudar a mudar isso. Pede para Deus, Senhor, a partir de hoje eu vou tomar uma nova posição, eu quero ser discípulo o tempo todo. Pai, me guarda desses textos que o pastor leu aí no início. Senhor, tem misericórdia, que palavra forte, Senhor, me guarda disso. Mas eu quero a partir de hoje ser achado como discípulo. Deus, o Senhor é o meu pão, que eu não venha ter mais fome e nem sede. Sacia a minha alma, o meu espírito e o meu corpo. Deus tem isso para nós essa noite, meu irmão, minha irmã. Você ser saciado. Talvez você está muito frustrado, frustrada, decepcionado, amargurado, insatisfeito. Também é uma palavra que Deus tem nos dado nessas últimas semanas. A insatisfação é uma cilada.
Que a pessoa insatisfeita, ela vai querer buscar se satisfazer, como esses homens e mulheres desses dias. Mas a verdadeira satisfação do ser humano vem desse pão que vem do céu. Então você que é discípulo, eu vou te convidar agora a ficar em pé. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E continua meditando nessa palavra, recebendo de Deus. E logo vamos estar orando. E aí você vai orar nesse sentido: Pai, eu me posiciono como seu discípulo. Algumas coisas eu vou ter que ajustar. Eu sou o teu discípulo, Pai. E o Senhor falou ali que o seu discípulo vai ser saciado. Não vai ter fome, não vai ter sede. Eu estou muito frustrado, muito decepcionado. Meu coração está triste. Me sacia, Pai. E Deus vai vir com essa provisão para a vida dos seus discípulos. Em nome de Jesus.